Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar por que controlar o que falar. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Tiago 3, de 6 a 9 diz o seguinte: a língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. De tempos em tempos, eu considero muito importante falar sobre esse assunto, sobre controlar a língua, porque controlar a língua é uma coisa que não é fácil, mas é muitíssimo importante. E para começar, eu já quero analisar o porquê que é tão importante a gente controlar a nossa língua. Em primeiro lugar, porque as palavras têm poder. De acordo com Provérbios 18, 21, diz o seguinte: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto use bem as suas palavras e você será recompensado. As palavras têm o poder de construir e de destruir. Infelizmente, as pessoas não levam muito a sério isso no mundo. As pessoas acham que tudo bem você falar qualquer coisa, qualquer besteira. Mas o próprio exemplo de Jesus já mostra que não é bem assim, já mostra que a gente não deveria fazer isso de jeito nenhum. Tanto é que Jesus nunca falava besteira. E os milagres ele fazia através das palavras. Não que não houvessem ações, ele até agia também, algumas vezes ele ia lá, cuspia na terra para fazer barro, mas geralmente os milagres aconteciam através das palavras. Então é muito importante a gente controlar a nossa língua porque ela tem muito poder. Outro motivo pelo qual a gente deve saber controlar a nossa língua, deve prestar muita atenção no que a gente está falando, é porque a gente vai ser analisado pelo que a gente fala. Não que a nossa imagem, o que as pessoas veem, não será analisado. Sim, vai ser, tem um peso, sim. A sua aparência vai contar também, mas você vai ser muito analisado pelo que você fala. Eu tive a oportunidade de conhecer a Gisele Bündchen bem no comecinho da carreira dela, quando ela ainda não era uma modelo famosa. E eu me lembro que eu fiquei muito impressionada porque naquela época ela tinha 16 anos só e eu tinha 18. E ela tratava as pessoas muito bem, ela se preocupava em fazer os contatos e falar com um e falar com o outro, e ela ainda era uma menina, mas ela já tinha essa noção de que ela precisava fazer bons contatos, que ela precisava falar com as pessoas certas. Então é muito importante o que a gente fala. Sim, ela é uma mulher bonita, mas o jeito que ela agiu contou muito para a carreira dela ter se tornado o que se tornou. O outro motivo pelo qual a gente deve controlar muito o que a gente fala é porque a confiança ou a falta de confiança das pessoas vão vir muito do que a gente fala. Se você sai falando das pessoas por aí, elas vão te observar e vão pensar, puxa, quando eu dou as costas, ou pelo menos deveriam pensar, quando eu dou as costas, vai começar a falar mal de mim também, ou vai começar a falar da minha vida. Por isso que saber ficar quieto é tão importante quanto saber falar as coisas certas nas horas certas. Agora vamos analisar o porquê que é tão difícil ficar quieto. Por que é tão difícil não sair falando? Em primeiro lugar, é pela falta de fé no poder da palavra. Muitas vezes as pessoas saem falando qualquer coisa justamente porque elas não acreditam que o que elas falam tem poder. Então elas falam qualquer coisa que dá na cabeça delas. Até porque as coisas muitas vezes elas vêm através de um processo. Então às vezes o que você falou lá atrás está surtindo efeito agora. E porque passou muito tempo, você não viu esse processo acontecendo, você simplesmente acha que o que você falou não teve problema nenhum. Mas isso não é verdade. Outro motivo pelo qual a gente pode ter dificuldade de controlar o que não falar é porque a gente tem um sentimento de superioridade. Muitas vezes falar dos outros faz com que você se sinta mais importante, com que você se sinta no direito de julgar, como se você soubesse mais. Falar mal dos outros é ressaltar a pior parte que as pessoas têm.
Só que, assim como nós pais gostamos de ressaltar o melhor dos nossos filhos, porque a gente procura enxergar o melhor dos nossos filhos, Deus também vê a gente assim, Ele vê o melhor da gente e Ele quer que a gente faça o mesmo com as outras pessoas. Essa é a atitude mais divina, essa é a atitude que Deus quer que a gente tenha. Falar mal dos outros é uma das coisas mais tentadoras que existem, mas a gente deve se controlar, porque Deus odeia que a gente faça isso. Tenha muito cuidado, porque muitas vezes o fato de você estar falando mal de outras pessoas indica o quanto você está com inveja daquela pessoa. Então peça graça a Deus para poder vencer esse pecado, porque é muito importante para a sua vida. E o último fator pelo qual você pode estar com dificuldade de se controlar é que você tem falta de domínio próprio mesmo. Isso pode ser uma coisa que está afetando outras áreas da tua vida e isso é muito ruim, então peça para Deus. Peça para Ele te ajudar nessa área para que você possa se controlar mais. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.